Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Max, estamos retornando com as atividades da Escola Católica da Fé. Estamos aí recheados de propostas bem interessantes para você nesse ano, numa data tão especial que nós estamos aí na abertura. Hoje nós estamos gravando na semana que começa a Quaresma, esse período importante para a nossa vida de cristão, para a nossa vida de católico, nessa busca de conversão. Então, sejam todos bem-vindos a esse grande momento, na abertura do curso sobre Paulo e os Filipenses, do cativeiro à alegria da salvação. Então, a nossa conversa hoje vai girar em cima deste livro, hoje e dos próximos capítulos desse nosso curso aqui. Então, desde já, seja muito bem-vindo, que você possa aproveitar e aprofundar esse curso para que você, enquanto cristão católico, se aprofunde onde? Na palavra de Deus. A palavra de Deus, que é a nossa referência, o nosso manual de salvação, está escrito aqui. A experiência de muitas pessoas que nos antecederam está presente nesse livro. E, com certeza, nos ajudará em muito neste ano. Então, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos começar em paz, ok? Bom, nós vamos falar um pouquinho do livro de Filipenses nesse curso, tá? Um pouquinho é uma metáfora, tá? Nós vamos tentar aprofundar o máximo que nós pudermos esse conteúdo sobre Filipenses, que traz uma marca muito importante do discípulo Paulo. Lembra de Paulo? Paulo de Tarso, Saulo, né? Daquele encontro tão importante que ele teve com Jesus, o encontro espiritual que ele teve com Jesus, aonde somente ele viu e ouviu a voz do Mestre, né? E essa voz foi capaz de converter não só a forma de pensar, mas o coração de Saulo, a ponto de transformar Saulo em Paulo, de perseguidor a perseguido. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre este importante livro, ok? Nós vamos começar, então, esse nosso momento aqui. Opa, já começou na metade aqui. Vamos começar esse nosso encontro falando do porquê da importância deste título. Paulo aos Filipenses, do cativeiro à alegria do ressuscitado. Nós temos no apóstolo Paulo uma descrição muito fiel do que deveria ser a nossa vida, a nossa caminhada em direção a Cristo. Uma caminhada que, mesmo vivendo dificuldades, percalços, algumas quedas, nós precisamos cultivar e demonstrar a alegria. Não uma alegria abobalhada, mas uma alegria que tem um sentido, e esse sentido a gente só encontra em Deus. Quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus e deixamos a sua presença ser efetiva na nossa vida, nós vamos conseguir transparecer e viver a alegria mesmo nos momentos da adversidade. Como todo mundo sabe, Paulo escreve essa carta por volta do ano de 60 ou 62 depois de Cristo. Mais ou menos 6 ou 8 anos antes da sua morte, tá? Paulo foi decapitado fora dos muros de Roma, né? Pelo pedido carinhoso expresso do imperador Nero. Nero, aquele mesmo que colocou fogo em Roma, aquele mesmo que tinha um lago particular e que chamava as pessoas de Roma para ver ele nadando em meio a um grande calor. Então, a população tinha muita raiva de Nero, né? E mesmo assim, ele conseguiu reverter algumas coisas, jogar a culpa nos cristãos de todo aquele incêndio e pegou Paulo como bode expiatório. Então, Paulo foi essa grande figura que até Nero precisou combater e utilizar nesse momento também, tá bom? Então, por isso, nós vamos falar muito sobre Paulo e o Filipenses, o livro de Filipenses, ok? Então, vamos seguir aqui. Muitos chamam de epístola, né? Epístola é uma carta, né? Então, hoje nós vamos saber quem foi o autor, já comentei um pouquinho sobre Paulo, o contexto e a mensagem principal contida no livro de Filipenses. Que se você ainda não leu,
eu faço questão de convidar você, de exortar você a fazer uma leitura minuciosa do livro de Filipenses, a partir de tudo aquilo que a gente vai comentar nesse curso aqui, ok? Então vamos seguir aqui. Bom, gente, Paulo de Tarso, ele foi um apóstolo de Jesus, ele não conheceu Jesus enquanto vivo, enquanto aquele pregador da Galileia, mas ele perseguia aqueles que se encantavam e transformavam a sua vida a partir da mensagem de Jesus. Então, Paulo, até então Saulo, ele era uma pessoa de uma patente muito alta dentro do Império Romano, perseguindo cristãos e acabando com esse grupo que poderia virar uma grande revolta contra Roma. Ele ganhava pontos na corte. Paulo queria ser notado. Paulo queria alcançar novos voos. Paulo foi educado dentro da escola judaica e conhecia todos os preceitos e as regras e tudo aquilo que não podia ser feito contra o Santo dos Santos. E é por isso que Paulo persegue com tanta veemência os primeiros cristãos, tá? Então, Paulo, nessa carta aos Filipenses, Paulo já era convertido, Paulo já estava fazendo as suas viagens, já estava na sua terceira viagem, e essa carta foi escrita enquanto Paulo estava preso. E aí nós temos uma divergência de onde ele estava preso. Alguns acreditavam que já estava preso em Roma, depois foi solto, porque ele só foi morto em 68. Mas não. As últimas pesquisas apontam que Paulo estava preso em Éfeso, tá? Éfeso, nós voltaremos a falar de Éfeso mais para frente, para mostrar a importância desse lugar dentro do contexto cristão católico, tá? Paulo estava preso, já era quase uma rotina para ele, ser perseguido e ser preso, depois ser solto, ser colocado em cárcere novamente. Então, Paulo escreve essa carta com o intuito de exortar, de animar, de trazer ânimo para uma comunidade que estava dando seus primeiros passos, que era a comunidade de Filipe. Filipe era uma colônia romana que ficava na região da Grécia, tá? Então, para você ver o quanto que o nosso amigo Paulo andou, tá bom? Ok? Qual é o contexto histórico, né? Filipos era uma colônia romana na Macedônia, e a igreja foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária. Você pode ver isso em Atos dos Apóstolos. Geralmente, nas Bíblias, você consegue ver ali, ó, os mapinhas lá no final da Bíblia, sempre as viagens de Paulo, né? As muitas viagens que Paulo fez, as 3 viagens que Paulo fez, e uma 4ª viagem foi para Roma, quando ele foi preso, e ali ele foi decapitado. Ali ele foi morto fora dos muros de Roma. Inclusive, a sua igreja chama-se Paulo Extramuro, ou seja, Paulo fora dos muros de Roma, porque Paulo era cidadão romano e não poderia ter essa pena estando nos domínios romanos dentro da cidade de Roma. Tá ok? Tá bom? Um pouquinho aí do contexto dessa época. Um outro ponto importante para a gente pensar no livro de Filipenses é que esse livro vai trazer alguns pontos importantes que eu acho que são muito válidos para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Tempos de angústia, tempos de medo, e aí você pode trazer um pouco das suas dificuldades em família, no trabalho, o contexto do país que você hoje está, não é? Mas a primeira grande mensagem de Paulo é a alegria em Cristo. E essa alegria em Cristo não é uma alegria sem sentido, uma alegria vazia, como diz Papa Francisco na sua carta, na sua bula papal, que anima o ano jubilar de 2025, onde ele fala: busquemos uma alegria que não seja efêmera e não seja vazia. E essa alegria só está na presença de Cristo. Então, a primeira grande mensagem do livro de Filipenses é falar que a nossa grande alegria reside na presença de Cristo. Não nas coisas, não no dinheiro, não nos objetos, não nos ritos pelos ritos, mas uma alegria fundamentada na pessoa de quem? De Jesus Cristo.
Tá? O segundo ponto que a gente precisa trabalhar dentro desse livro de Filipenses é que, estando unido a Cristo, a nossa grande oportunidade de salvação está chegando. Porque se eu me mantenho afastado de Cristo, se eu me mantenho longe da minha igreja, se eu me mantenho longe do meu galho principal, e Jesus vai falar para a gente, lá em Mateus, onde que ele fala sobre a importância do galho sempre se manter ligado ao tronco principal. Porque se a gente não se liga ao tronco principal, nós vamos morrer, nós vamos perecer, nós vamos perder o cheiro desse Cristo e nós vamos perder a nossa essência. Então, a unidade, estarmos unidos em Cristo e, por consequência, ao estarmos unidos em Cristo, estamos unidos em comunidade. A comunidade lá colocada em Atos dos Apóstolos mostra a importância de rezar juntos, comer juntos, sanar as dificuldades também juntos. Isso é viver em unidade. Nós não podemos achar que ir para a igreja, participar da missa do domingo e sair o mais rápido possível, porque eu não quero contato com ninguém nessa igreja, está certo? Claro que não, está completamente equivocado. Nós precisamos sim sair desse nosso jeito, sair dessa nossa pegada de olhar apenas o individual e perceber que, estando na comunidade, eu me fortaleço. Estando na comunidade, eu estou próximo a Jesus. Por quê? Porque Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quando os discípulos de Emaús saíam apressados de Jerusalém, com medo de serem perseguidos, presos e crucificados como Jesus se aproxima deles e conversa com eles, acalma o seu coração e os faz voltar a Jerusalém para ficar em comunidade, junto com os outros discípulos de Jesus. Então, a unidade é o ponto que nós precisamos entender. A gente precisa compreender a importância de estarmos em comunidade. Então, se você hoje não atua em nenhuma pastoral, se você não está presente em nenhum desses movimentos dentro da sua paróquia, conversa com o seu pároco. Faça parte. Não fique afastado, porque isso não será bom para você. Tá bom? O terceiro ponto é a humildade. Humildade não significa abaixar a cabeça para tudo e aceitar tudo aquilo que nos falam. Olha para a personalidade de Paulo. Paulo debatia, Paulo colocava os erros, Paulo colocava contrapontos. E tudo isso por quê? Porque Paulo entendia a necessidade de falar de uma fé viva, uma fé que transformava, mas sem perder a humildade. Humildade vem de humus, e humus é aquilo que se coloca embaixo das plantas para que elas cresçam com mais força, para que nenhuma praga consiga ser mais forte do que ela. Então, a humildade é estar sabedor da sua missão, do que você precisa falar, mas fazer tudo isso com caridade. Fazer tudo isso com muito amor. Porque quando você vai falar sobre Jesus e você traz a ira, a raiva, a vingança, a soberba, você está se distanciando a passos largos da proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho, e principalmente tudo aquilo que Jesus fez, foi trazer o povo para perto de si, mostrar que se você quer ser grande, sirva. Se você quer ser reconhecido, sirva. Aquele que serve se torna grande no reino dos céus. Por isso que a humildade em reconhecer os erros, a humildade em perdoar o outro, a humildade em saber que as pessoas são passíveis de erros e que elas precisam ser perdoadas, isso é uma das características do ser humilde. E esse livro de Filipenses vai trazer para a gente muito presente isso. Para que eu possa ser um propagador da palavra de Deus, antes de tudo, eu tenho que trabalhar em mim,
algumas potências. Eu preciso ser verdadeiro, eu preciso ter reto coração, eu preciso ter reta intenção, eu preciso perceber que não sou eu quem estou falando, mas é Cristo que fala a partir de mim. Estou parafraseando Paulo. E a humildade é uma das características mais importantes que nós temos hoje, dentro desse processo de evangelização. Imagina Jesus, se ele não fosse humilde. E ele mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. A humildade é um tempero importante na vida de todo cristão. O quarto ponto trabalhado na carta aos Filipenses é a perseverança na fé. Sua vida hoje está difícil, a cidade que você mora está complicada, o bairro que você vive não está legal. Isso não é novidade. E também não pode ser desculpa para que você não persevere na fé. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Porque brota lá no coração. Brota aqui dentro do nosso coração, lá no fundo da nossa alma. Deus plantou em cada um de nós o desejo de sentir saudade por Ele. Deus plantou em nós o desejo de sentir saudade por Ele. E aí, ao passo que nós vamos vivendo a nossa vida, nós vamos descobrindo que esse Deus está cada dia mais presente na minha vida. E é por isso que eu preciso perseverar nos caminhos de Jesus. A vida de Jesus não foi fácil. Aliás, poderia ter sido facilitada quando lá no deserto Jesus foi tentado pelo demônio, aonde que ele fala: se prostrares diante de mim, eu te dou o que você quiser. E o que ele fez? Afaste-te de mim, Satanás. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, Jesus foi tentado, Jesus foi provado, Jesus foi levado a julgamentos injustos, Jesus foi apontado na rua pelas pessoas que o chamavam de maluco, e ele continuou firme e perseverante, porque ele tinha certeza da missão dele. Por que ele tinha essa certeza? Porque ele era íntimo de Deus. Ele sabia o que Deus queria na vida dele. Ele sabia das dificuldades que ele teria, mas a presença de Deus na sua vida o fazia ir além. Por isso que ele marcou a história de todo o nosso planeta. E é por isso que Jesus está em todas as nossas orações. Ele está em todos os nossos momentos, ele está em todas as nossas igrejas, ele está em cada Eucaristia. Porque, antes de tudo, ele teve humildade e perseverou naquela missão que o Pai havia lhe confiado. E tudo isso fez com que as pessoas que estavam ao lado dele também enxergassem essa necessidade de perseverar. Então, meus amigos, não acreditem naquele evangelho que cheira a leite de rosas. Não acreditem, não se apeguem a pregadores que falam somente do amor, da alegria, da festa, do vinho novo, porque Jesus também passou pelo martírio, passou pela tortura, passou pela rejeição, passou pela traição, mas ele foi perseverante na fé. E é por isso que nós precisamos ler e aprofundar um pouquinho do livro de Filipenses, tá bom? Um versículo importantíssimo, que eu acredito que você já tenha tido contato outras vezes. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. A alegria no Senhor. Não a alegria no meu dinheiro, não a alegria ao meu cargo, não a alegria às minhas posses, mas a alegria sempre no Senhor. Alegrar-me sempre no Senhor é ter a certeza de que Ele nunca está longe de mim, que Ele está sempre próximo a mim. E por estar próximo a mim, eu vou conseguir enfrentar qualquer situação difícil. Tá? Não que elas não existirão, mas que ao lado de Jesus
eu vou dar um sentido, um significado para tudo isso, tá? Outro ponto importante que nós precisamos compreender é que a carta de Paulo aos Filipenses traz como ponto-chave Cristo na centralidade. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ao morrer, encontrarei com o meu amado, encontrarei com o meu Senhor. Por isso, que se eu tenho a oportunidade de viver, se eu estou vivendo hoje, é porque Cristo deseja e Ele me dá forças para que eu consiga viver as minhas dificuldades dia após dia. Viver é Cristo. E quando nós, já cansados dessa missão, já com ela pronta, nós possamos entregar o nosso espírito nas mãos de Deus. Porque para Paulo, morrer é lucro. Dentro da carta de Paulo aos Filipenses, nós somos convidados a essa humildade, não uma humildade obsoleta, não uma humildade que nos coloca de cabeça para baixo, não uma humildade que nos faz olhar para os outros com os olhos tristes, mas uma humildade que é o substrato necessário para que a minha vida espiritual cresça. Seguir o exemplo de Jesus que se humilhou e foi exaltado por Deus. Por isso, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus conquistou essa capacidade porque ele sabia muito bem a sua condição. E ele sabe muito bem a nossa dificuldade de nos colocarmos nessa condição de humildade. Por isso, como um grande professor que ele diz, aprendei de mim. Ele não diz, aprendei dos livros, aprendei do fulano, aprendei do vizinho, não, aprendei de mim. Porque Jesus é e será sempre o nosso maior exemplo, tá? Por isso, que sendo humilde, buscando ter Jesus como centro da nossa vida, tá? Não tem outro caminho que iremos perseguir se não for o caminho à santidade. E aí Paulo diz no capítulo 3, correr para o alvo, buscando a perfeição em Cristo. Ele não garantiu que nós, ao correr para o alvo, nós seremos perfeitos como Cristo foi. Mas ele falou, busque a perfeição em Cristo. Busque em Cristo o que me falta para ser um cristão melhor, um pai melhor, um professor melhor, um médico melhor, um advogado melhor, uma enfermeira melhor. O nosso caminho tem que ser em direção à santidade. E a santidade, eu só tenho um único modelo, Jesus Cristo. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Por isso que Paulo fala, correr para o alvo. Busque a perfeição em Cristo. E esse correr para o alvo já era uma das características lá no Antigo Testamento. Todas as pessoas que participavam das sinagogas, elas, ao olhar para a sinagoga, ela entrava a passos rápidos, porque em Isaías ele já falava, apressai-vos para obter o conhecimento. Então, esse correr para o alvo também demonstra o conhecimento que Paulo tinha da sua trajetória judaica inteirinha. Olha que interessante, né? E para a gente fechar essa nossa primeira aula sobre Filipenses, né? Filipenses, capítulo 1, versículos de 1 a 30. Aqui eu queria que você se debruçasse. Depois você pega a sua Bíblia, vai marcando frases, palavras que foram importantes para você nesse momento. Lá ele diz, no versículo 1, ele fala o seguinte, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os consagrados, a Cristo Jesus, que residem em Filipos, incluídos seus bispos e diáconos, graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus sempre que me recordo de vós, e sempre que peço qualquer coisa por todos vós. Faço com alegria, por causa da vossa participação no anúncio da Boa Nova. Paulo nos anima a continuar a anunciar a Boa Nova. E ele pede que Deus continue derramando sobre cada um de nós
as bênçãos e as alegrias. Lá no versículo 12, ele vai falar o seguinte: quero que saibais, irmãos, que minha situação redundou na difusão da boa notícia, pois o pessoal do palácio do governador e as outras pessoas descobriram que estou preso por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos que confiam no Senhor com minha prisão se animam para anunciar sem temor a mensagem. Paulo está preso. Se Paulo está preso e continua a enviar mensagens para falar do amor de Jesus e da nossa conversão diária, imagine quem está solto. Quem ouvia Paulo falar se encantava. Paulo foi preso, mas preso por quê? Porque ele falou de Cristo. Mas quem é Cristo? E Paulo começava nesse processo a evangelizar. Então, nesse capítulo 1, do versículo 1 ao 30, Paulo expressa gratidão pelos filipenses e sua parceria no evangelho. Tá? Quando nós falamos sobre igrejas fundadas por Paulo, não pensa em templos gigantescos. Eram comunidades pequenas, eram casas, eram famílias que se encantavam pela proposta do evangelho e começavam ali um processo de aprofundamento e estudo. Se lá no século I, os primeiros cristãos já se debruçavam sobre o estudar, por que nós vamos ficar o tempo todo com a mão no celular, vendo TikTok e YouTube o tempo todo? Segundo ponto, a gente pensar, apesar de estar preso, ele demonstra alegria e confiança de que sua situação contribuirá para a divulgação do evangelho. Paulo sabia que em tudo que acontecia havia a mão de Deus. Em tudo que acontecia, Jesus estava presente, conduzindo as situações. Mesmo diante daquilo que poderia ser muito ruim, era algo positivo e que Paulo conseguia tirar isso. A gente precisa também compreender a importância de dar sentido para tudo aquilo que a gente vive. Eu não sei o que você vive hoje, o que eu estou vivendo, o que o seu vizinho está vivendo, mas que em cada situação que você estiver vivendo, procure olhar com os olhos de Jesus. Qual sentido você daria para isso? Tá? E o terceiro ponto, nesse capítulo 1, ele encoraja os filipenses a permanecerem firmes na fé, mesmo diante da perseguição. E por falar em perseguição, Paulo sabe muito bem o que é perseguir. E também sabe o que é ser perseguido. Paulo, por muito tempo, debateu com cristãos, identificou erros da sua retórica, prendeu, torturou, matou, apedrejou. Haja visto a história que ele tem com Estevão, que foi apedrejado. Então, nós precisamos compreender que, de perseguidor a perseguido, Paulo se torna um exemplo de busca de perfeição. Não buscar ser perfeito para se engrandecer, mas ser perfeito porque Cristo o quer que nós o sejamos. Nós precisamos ser perfeitos em Cristo. Certo? Finalizando, vamos concluir essa nossa primeira aula dizendo que essa carta encoraja os cristãos a permanecerem firmes, confiantes na provisão de Deus e vivendo com alegria. Alegria e confiança são as duas palavras-chave deste importante livro, dessa carta de Paulo aos Filipenses. Sem alegria e sem confiança, perde-se o sentido para tudo aquilo que a gente vai viver. Perde-se o sentido do porquê dormir, do porquê estudar, do porquê acordar, do porquê trabalhar. Por isso, eu preciso ter uma confiança em Deus. E essa confiança só pode ser alimentada com uma intimidade com Deus. Por isso, eu preciso rezar mais, eu preciso comungar, eu preciso estar em uma comunidade. Porque se eu permaneço longe de Deus, eu começo a perder a minha essência. Por isso que Jesus fala: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Obrigado por hoje, que a alegria do Senhor seja a nossa força e que logo mais nos encontremos. Forte abraço, fique com Deus e até mais, pessoal. Até!